e nas leis de transformações da matéria. E enquanto ela permanece com os desejos associados à matéria, ela vive, então, estas situações que implicam em reencarnações, em transformações constantes, cíclicas, até que se possam anular os desejos em relação à matéria. No momento em que esses desejos forem eliminados, forem vencidos, então a alma, o Atman na linguagem hinduísta, volta à origem, se reincorpora em Deus como a gota d'água pode se incorporar ao oceano. Para os espíritos, para os espíritas, o princípio da vida é constituído por um princípio espiritual individualizado. Para usar a linguagem de André Luiz, mônadas. Mônadas que estão incorporadas ao globo na sua formação, em estado latente, e se manifestam a partir de um certo momento na evolução do planeta, por geração espontânea. A concepção dogmática. A concepção dogmática é aristotélica. É de Aristóteles que deriva a noção de alma, segundo os dogmáticos. Aristóteles distingue três almas. A crença ou não em alma que sobrevive ao corpo sempre existiu. Sempre houve crenças de que a alma continuava, sempre houve crenças de que a alma não continuava. Entre os gregos, Platão acreditava na sobrevivência da alma. Aristóteles não aceitava. Inclusive, ele acreditava em três almas. A vegetativa, que dizia respeito à nutrição, ou regulava a nutrição e a reprodução, e comum, inclusive, aos vegetais. A sensitiva, governando as sensações, as percepções, a emoção, comum também aos animais. E a racional, para as funções racionais, para as funções da razão, que é exclusiva do homem. Muito bem. O dogmatismo aceitou as ideias fundamentais de Aristóteles, e com Boécio, em 470, que viveu entre 470 e 525, adotou a seguinte definição de pessoa. Pessoa é uma substância individual dotada de razão, constituída de alma e corpo. A alma é substância incompleta, podendo existir separada do corpo. E isto assim é, afirma o dogmatismo, desde a morte até a ressurreição. Ela, separada do corpo, não pode ter sensações, emoções, doenças. E o corpo sem alma é algo morto. É algo que não pode exercer nenhuma função humana. Todas as atividades exigem a união dos dois princípios, alma e corpo. Então, segundo o dogmatismo, a alma é criada no instante da concepção, na morte ela se separa do corpo e aguarda o dia do juízo final, onde ela se reunirá novamente ao corpo na ressurreição, e a partir daí, então, os justos serão justiçados e toda aquela teoria que todo mundo conhece. Segundo a concepção espírita, o mundo é constituído de três princípios. Princípio material, um princípio espiritual, um princípio inteligente, regidos por causas. Isto é, pelo princípio das causas, que se denomina Deus. Não há qualquer fenômeno que possa fazer com que a matéria ou o espírito possam ser derivados um do outro. A nossa experiência, a nossa vivência dos fenômenos desconhece. Toda afirmação
de que tudo é espírito ou que tudo é matéria são meramente suposições dogmáticas. São puramente suposições extra-observação, extra-experiência. Dentro da observação e da experiência dos nossos fenômenos, matéria e espírito, ou matéria e princípio inteligente são distintos. Não há qualquer possibilidade de reduzi-los entre si. E são regidos por causas. São sujeitos à lei de causa e efeito. Tanto a matéria como o espírito são governados por leis. E as leis são as causas, e a causa primária de todas as causas é Deus. Religa-se, portanto, de uma maneira geral, à concepção mais ampla de todas as religiões, que concebe em comum, tem um traço em comum, de que Deus é o princípio das causas e do bem. Segundo o Espiritismo ainda, a matéria apresenta-se em diferentes estados de condensação e mantém-se sempre com a estrutura corpuscular. Assim como aqui no nosso ambiente físico, nós temos 92 elementos, de cujas combinações nós temos os diversos estados, estado sólido, gasoso, líquido. Temos os diversos corpos formados pelas combinações dos elementos simples. Também, em qualquer estado de condensação, a matéria se constitui de átomos fundamentais, cujas combinações dão origem a diferentes estados da matéria e a diferentes corpos. Então, no plano espiritual, nós vamos ter uma matéria num estado de condensação diferente e também constituindo os mais variados corpos. É o que os médiuns atestam. Então, os médiuns veem os espíritos, veem casas, veem aérobus e etc. Água, enfim, veem um mundo que tem características semelhantes aos nossos, diferenciado na forma, nos corpos, de todas as formas. O plano físico associado, o plano extrafísico, o plano espiritual mais próximo de nós, aquele que os médiuns percepcionam, ainda não é o plano em que a matéria esteja na sua forma a mais elementar. Isto é a afirmação dos espíritos a Kardec. Muito bem. O elemento espiritual individualizado, a mônada, está sempre associado à matéria. E se associa ciclicamente, evoluindo nos dois planos. Ora, ela se associa à matéria no plano físico, ora, ela permanece associada à matéria no plano extrafísico, mais próximo do nosso, e evolui nos dois planos com atividades distintas, complementares, talvez, e sujeita também às leis do aprendizado, às leis da evolução. No plano humano, isto é que constitui a reencarnação. É o espírito que, ora, se associa a um corpo físico e, ora, ele volta para o plano espiritual. Este plano do qual nós estamos falando. Enfim, a característica em cada plano é de que eles se revestem, cada um deles, de substâncias características do plano. No plano físico, ele se associa à matéria através de substância, de uma forma qualquer, do plano espiritual, que os espíritos chamam de fluido vital. A matéria do plano espiritual, em certas formas e estados, obedece aos impulsos do espírito, que lhe dá forma e vitalidade. O pensamento atua na substância do plano espiritual, em certas formas. Ele atua e o pensamento, associando-se
a certos tipos de material do plano espiritual, cria verdadeiras formas vivas. Portanto, uma pessoa física é constituída de espírito, corpo espiritual, ligado ao corpo físico através do fluido vital, que obedece aos impulsos do espírito através da mente, e que dá ao corpo as características do ser vivo. O fato de um corpo ser um ser vivo se constitui disto, de ele ter um elemento individualizado, do princípio individual, um princípio mental, ou um princípio através do qual o espírito se manifesta, um corpo espiritual, fluido vital e matéria física. Portanto, o Espiritismo dá uma definição de vida. Vida é matéria associada ao princípio espiritual individualizado através do fluido vital. O ser vivo, portanto, é uma mônada, é um corpo mental, um corpo espiritual e matéria física. Entre as características dos seres vivos, existem as do nascimento. Os espíritos, os seres vivos, nascem, vivem e morrem. As mônadas se associam a elemento do plano físico, quando nascem. Quando vivem, permutam energia com o meio ambiente. Morrem, desfazem-se de elementos do plano físico e voltam ao plano astral, ao plano extrafísico. Esta é, então, a resposta à questão: o que sobrevive e o que reencarna, de acordo com o Espiritismo. Todo ser vivo, portanto, tem um princípio espiritual, uma mônada associada. Ou, dito em outras palavras, todo ser vivo tem alma. E é esta mônada que evolui. Evolui associando-se ciclicamente à matéria do plano mental, do plano físico. Então, ao que sobrevive, nós diríamos, a mônada com o seu corpo espiritual. No homem, é o espírito com o seu corpo espiritual. Um ser completo, sede de todas as capacidades, evolui e é eterno. E este é um ponto crucial de diferença entre o dogmatismo e o espiritismo. Porque o espiritismo afirma que a sede de todas as capacidades humanas está no espírito. O corpo é mera veste. O corpo é mera substância do plano físico associada ao ente que é a pessoa humana. A pessoa humana não é o ser vivo constituído com seu corpo físico. O ser vivo, ou a pessoa, é o espírito com o seu corpo espiritual. As sensações, todas as capacidades humanas são características do espírito e seu corpo espiritual, através do qual ele se manifesta. E esta é a grande diferença, e este é um dos pontos em que mais surgem contradições. Porque o dogmatismo, naturalmente, não aceitando que a alma seja sede das sensações, ele se associa à ciência materialista e atribui todas as sensações ao corpo. É por isso que quando vemos alguém, muitas vezes, vemos um dogmático falar sobre alma, espírito e fenômenos parapsicológicos, muitas vezes, dá-nos a impressão que é materialista. Isto, então, quanto à primeira pergunta. A segunda pergunta ou a segunda questão, é acerca do planejamento reencarnatório. Como se dá a reencarnação? Bom, em primeiro lugar, o espírito é dotado da faculdade de cocriar.
Cocriar no sentido de que o espírito pode dar forma à matéria, pode efetuar criações passageiras, obedecendo às leis de Deus, sem dúvida. Tudo é governado pelas leis naturais, pelas leis de Deus, mas o homem pode intervir no sentido de criar objetos ou efetuar criações de caráter temporário, e é nisto que ele se desenvolve. É neste agir sobre a criação, ele, em primeiro lugar, auxilia o desenvolvimento, a evolução da criação. E, ao mesmo tempo, através dessas tarefas, dessas atividades, ele se desenvolve. E é isto que nós chamamos de faculdade de cocriar. O homem não cria, o homem apenas cocria. Isto é, então ele atua sobre a matéria por forças que se originam de impulso dele mesmo e que atuam criando formas. Ele é um ser agente. Ele é um ser que tem capacidade de atuar. E nesse atuar, ele cria, faz criações de caráter temporário, ele cocria. Esta capacidade de atuar evolve no sentido de que ele desenvolve faculdades, possibilidades específicas de atuação. Essa capacidade de atuar se desenvolve com a experiência, cresce. Desde a ameba até o ser humano, o homem desenvolve capacidades de atuar diferentes, mais evoluídas, de caráter físico, depois de caráter mental. A possibilidade de reencarnar é uma dessas faculdades, pela qual, através do tempo, o ser desenvolve aptidão e órgãos cada vez mais especializados. A tarefa de reencarnar possivelmente é a primeira tarefa que o ser vivo assume por si mesmo. Os espíritos ensinam que os elementos, as mônadas, estavam em estado latente, como uma semente, por exemplo, que esteja guardada num local, aguardando o momento oportuno de ser posta em contato com a Terra. E no momento oportuno ela desabrocha, no momento oportuno ela começa a manifestar vida, começa a manifestar ações. E a faculdade de criar seres, ou a faculdade, vamos dizer, a reprodução, que neste momento então é espontânea, ela surge devido a condições existentes no ambiente, a um certo momento ela é entregue ao próprio ser vivo. E isto faz com que, então, os primeiros seres, as primeiras células, as amebas primordiais, as células primordiais, tivessem características diferentes daquelas que se sucederam depois, quando começa o ser vivo a se reproduzir. E isto é atestado pelos fósseis, pelo exame dos fósseis, pela paleontologia, pela arqueologia. Muito bem. Então, a possibilidade de reencarnar é uma dessas faculdades pela qual, através do tempo, o ser desenvolve aptidão e órgãos cada vez mais especializados. As reencarnações, em base à lei do progresso, constituem estágios em que o espírito faz aquisições de experiências diferentes, desenvolve faculdades e as aprimora. Segundo a lei do aprendizado. E a lei do aprendizado exige a repetição. A lei do aprendizado procede mais ou menos como nós, por exemplo, quando aprendemos a guiar automóvel. Quando aprendemos a guiar automóvel, nós formamos mentalmente a forma de guiar. Isso se aprende imediatamente. É muito fácil saber, ler e aprender como é que se guia um automóvel. Só que guiar o automóvel realmente exige adaptação entre o que se pensou mentalmente e o que se vai executar fisicamente. No momento em que a figura mental e a ação física se compatibilizam, se harmonizam e se efetuam plenamente, então aí nós acabamos de aprender a guiar. O aprendizado, o comportamento se automatiza,
a mente fica livre para um novo aprendizado. Esta é a lei do aprendizado. A repetição contínua, repetida, e o princípio mental arquiva, compara, até identificar a sua ação com o comportamento adequado e exigido. Muito bem, no plano humano, a reencarnação é algo complexo. Como todo objetivo de natureza complexa, exige a participação de muitos indivíduos e instituições. Por exemplo, o índio cria-se no mato, um civilizado nasce num hospital, sob cuidados médicos, tem assistência social, educacional, etc. Um indivíduo se prepara para a sociedade depois de atravessar a infância, depois de ter várias instituições a cuidar dele, depois de passar pela escola e assim por diante. De modo que toda esta tarefa é uma tarefa de conjunto, é uma tarefa de equipe, é uma tarefa que a sociedade desenvolve em instituições e que aperfeiçoa. A reencarnação também é uma tarefa deste tipo. Assim como nós temos grandes instituições hospitalares, médicas, farmacêuticas, de laboratório, etc., educacionais, para fazer nascer o indivíduo, também no espaço, no plano espiritual, onde a vida continua sem grandes modificações, apenas num plano diferente. O espírito apenas se despe de uma veste e entra num plano onde ele continua aprendendo, onde ele continua a se desenvolver, através de tarefas, através das leis do aprendizado, as mesmas leis evolutivas. O sujeito, pelo fato de morrer, não muda, não fica diferente do que é, não aprende mais, não aprende menos, continua a ser ele mesmo. E lá também existem, então, instituições, existe uma organização, existe uma sociedade, onde as tarefas também são organizadas, onde as tarefas também, mais o espírito é evoluído, mais elas são sistematizadas, mais elas são organizadas, mais exigem instituições. Então, há muitas reencarnações de caráter primário, são reencarnações em massa. Mas as de nível médio, digamos, como nós, exigem já um grande trabalho preparatório. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, e consequentemente em responsabilidade, o processo individual é mais complexo. Há serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Conta André Luiz, atividades de planejamento da reencarnação efetuadas em vários prédios e numerosas instalações em colônias. Uma delas que ele descreve em maior detalhe é a do nosso lar. E nessas instituições há grupos elaborando mapas orgânicos com o fim de estabelecer planos para os reencarnantes, projetos para as futuras habitações carnais. Assim como nós quando fazemos um automóvel, né? Projetamos para depois construir e soltá-lo. Para a massa, a lei da hereditariedade, ela funciona tal qual nós a enunciamos. Já para as pessoas para as quais a reencarnação é planejada, há serviços intercessórios que modificam a matéria e que, de certa forma, influem e corrigem certos aspectos segundo os quais funcionaria a lei da hereditariedade. Então, há pavilhões de desenho traçando planos com desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos, tudo coisas que André Luiz descreve em Missionários da Luz. Por exemplo, alguém aceita defeito na perna contra tentações de natureza inferior, a vaidade ou o amor próprio excessivo. Digamos que certa pessoa cometeu um crime, assassinou alguém a facadas. A lei exige resgate. A pessoa tem que passar por aquela experiência para
entender que aquilo é contra a ordem, contra a harmonia, contra a lei. Mas há atenuantes. Se o indivíduo, a um certo momento, ele tem um comportamento bom, se ele se dedica ao bem, se ele se dedica a obras de amor, então ele pode ter atenuantes e pode atenuar a sua prova. Então, em vez de morrer também assassinado, a facada, por exemplo, ele pode ter a sua prova comutada numa doença, numa úlcera, por exemplo, bastante grave na idade madura. Então reencarnará sem ter que ser assassinado, mas eventualmente sofrerá úlcera de importância na maioridade. André Luiz também fala dos completistas. Os completistas são pessoas que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo oferece. O trabalhador leal, produtivo, e que supera todas as vicissitudes que a reencarnação lhe coloca, pode escolher, numa outra reencarnação, o corpo futuro, para missões de amor ou para prosseguir em suas tarefas. Enfim, é o prêmio para quem vive em equilíbrio espiritual. E, em geral, os completistas não pedem formas irrepreensíveis. Pedem saúde, persistência, durabilidade, equilíbrio, fortaleza. No mundo de aparências, é necessário proteger-se contra a inveja, o despeito, a antipatia gratuita e as disputas injustificáveis. Enfim, evitam toda experiência que os possa distrair do caminho das realizações segundo a vontade divina. Cita ainda pessoas que, devendo reencarnar, cita, por exemplo, Anacleta, numa passagem, em tarefa de abnegação para 4 entidades, solicitando algumas modificações acerca da sua forma física, alargar um pouquinho a cintura, tirar um pouquinho dali, pôr um pouquinho mais lá, para não ter uma forma muito comprometedora. Isto, então, quanto então ao planejamento. Tenho a impressão que a dona Marlene depois vai me dar um puxão de orelha, porque eu estou avançando muito no tempo. Terceiro problema, o mecanismo e o processo reencarnatório. Bom, planejada a reencarnação, há a imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Primeiro, a condição do desencarnado. A maioria, um grande número, digamos, um número médio de pessoas, a média das pessoas, apresenta muitos casos de resgate e de pagamento. E, naturalmente, o receio de fracasso, expectativas e inquietações. E ainda há o choque vibratório com o defrontar-se com credores ou ex-adversários, que nem sempre nos recebem com a disposição de perdoar. Tudo isso gera a emissão de forças magnéticas prejudiciais ao processo inicial da reencarnação. E quando nós falamos em forças magnéticas, nós usamos aqui naturalmente uma analogia. Forças magnéticas no sentido de influências, forças. O que é magnetismo? Né? Imantar uma agulha é, em última análise, carregá-la de forças, fazer com que ela seja capaz de exercer influências. Então, magnetização, no sentido anímico, deve ser entendida neste sentido. Recorremos ainda a André Luiz. André Luiz conta um caso. E, afinal de contas, os casos são esclarecedores. Nós temos pessoas que nascem todo dia, temos hospitais, temos creches, enfim, temos uma série de instituições, mas o nascimento de cada um é o nascimento de cada um.
Cada um tem a sua equipe de médicos, a sua equipe de enfermeiros, o seu quarto, o seu local, a sua assistência. Isto pode se repetir N vezes para N pacientes, mas, no fim, um caso é ilustrativo. De modo, então, que André Luiz conta um caso. Sigismundo desviar a companheira assassinando-lhe o marido. Estes, reencarnado, o acolheriam como filho. Aproximando-se o momento de concretizar o compromisso, o futuro pai, Adelino, recua. Não suporta a aproximação do ex-verdugo. Deparando-se-lhe durante o sono, toma-se de terror com ganas de assassiná-lo. Sentia ódio e repugnância, ou vontade de fugir, espavorido. Sigismundo, por sua vez, caía em prostração e desânimo. O medo a apossar-se-lhe, temendo um novo fracasso. Ambos estavam a comprometer a realização, causa os conflitos vibratórios a que se entregavam. E isto é muito natural. Senhores, imaginem uma sala operatória onde cada um queira fazer o que bem entende.